bem-vindo à parte 2 desse vídeo, a gente conversando com Larissa Gaglianoni, psicóloga. Larissa, de novo, obrigado por estar aqui para a segunda parte. Eu que agradeço, está sendo ótimo, tô adorando. Que ótimo. Lembrando, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, siga a Larissa nas redes sociais dela também, se inscreva no canal do YouTube dela também, que ela também tem. Tem, diretor, o link? Vai ter, a gente faz o diretor colocar o link. E lá embaixo na descrição do vídeo tem o link para o curso dela, vai lá agora e dá uma olhada. Deixa eu te fazer uma pergunta dentro desse problema do conselho também. Se você pudesse fazer um marketing, que nem é feito nos Estados Unidos, você faria? Putz, é uma boa pergunta. Eu acho que eu não faria de uma forma tão agressiva, tão direta. Mas se eu pudesse colocar ali um outdoor, Larissa Gaglianoni, Psicologia e Mindfulness, o telefone ou o link para o site propriamente, com certeza, para as pessoas saberem, opa, vou entrar ali, né? Legal. Que é o que funciona, né, no outdoor. É uma forma é uma forma de prospecção também, é você estar sendo lembrado dessa forma. Sair da obscuridade, Exatamente. sair daquele desconhecido. Agora, você não pode fazer esse tipo de divulgação, é um fato, e todos os seus concorrentes também não podem fazer, acredito que a maioria deva respeitar essa limitação. Mas você pode falar com as pessoas sobre o seu negócio, então você pode conversar com seus familiares, com seus amigos, e você fez isso durante a sua carreira? Muito. Assim, às vezes acontece da gente estar lá num barzinho, conversando com os amigos e tal, e aí alguém, você é psicóloga? Nossa, eu tenho um primo que blá blá blá, e começa a contar a história e tal. Pronto, eu tiro um cartão e falo, diga pra ele me procurar. Quem sabe eu posso auxiliar ele de alguma maneira. Não preciso ser agressiva, não preciso, né? Enfim, não tem muito o que negociar ali. É a pessoa me procurar quando ela se sentir à vontade para isso, ou se ela sentir necessidade. Mas eu tento observar as oportunidades, né? De outra forma também que vem cliente para o consultório é quando, por exemplo, às vezes eu tô atendendo, eu não tenho mais horário na minha agenda. Ultimamente eu tenho feito o quê? Trago a pessoa até o consultório, escuto o que ela tem para me dizer, vejo mais ou menos a demanda e tenho uma cartela de profissionais que eu confio de olho fechado, que eu digo, infelizmente o teu horário eu não tenho, ou, né, posso deixar numa fila de espera, se é um caso mais urgente, eu tenho essa pessoa para indicar. Então fique à vontade para contatar elas, ver qual é a melhor forma, se elas têm, né, se elas podem te atender nesses horários, enfim. E aí da mesma forma acontece comigo. Muitas pessoas me procuram por conta de outros profissionais, que no começo eu acho que eu via nisso uma dificuldade, porque acho que talvez por essa coisa de não fazer a publicidade, etc., parecia que não tinha muita amizade entre os profissionais, sabe? Não tinha essa ajuda. Se eu passo um cliente para você, eu pergunto. Né, sabe? Faz sentido, né? Tô te dando dinheiro, tirando dinheiro do meu bolso, colocando no seu. Exatamente. Então eu comecei a fazer isso com pessoas próximas, né? Gente que se formou comigo, que eu vejo lá, pô, essa pessoa trabalha nessa área, essa pessoa trabalha com RH e tal empresa tá precisando de psicólogo lá, indico, né? E aí essa empresa acaba me conhecendo, me indica para os funcionários dela e a gente vai fazendo uma rede. Então, repare, mais 3 canais de prospecção: familiares, amigos e indicações de parceiros comerciais que a princípio pareciam concorrentes e se tornam parceiros e você indica e eles indicam. Sim. E fica bom para todo mundo. Fantástico. Beleza, agora você fez todo esse trabalho lá. Fez todo esse trabalho e a gente estava conversando aqui, por isso que eu vou te fazer essa pergunta. Como é que está o seu consultório hoje? Como é que estão os seus horários? Como é que está a sua agenda? Eu posso dizer que eu estou bem satisfeita. Bem satisfeita. Tenho poucos horários, tenho fila de espera no horário da noite, principalmente, que eu digo que é o horário nobre, 6, 7, 8 horas. Eu me propus também abrir horários até mais tarde para atender um público que geralmente não encontra profissional que atenda 8, 9 horas da noite. Eu ainda não tenho filhos, né? Tenho essa liberdade de ficar até mais tarde, então tem dias que eu vou além para agregar esse público também. E tem alguns horários vagos ali que às vezes dá alta para o paciente, etc., mas eu confesso que não fica muito tempo vago. Né? É só uma questão ali de semanas, às vezes 1, 2 meses e já ocupa de novo. É um trabalho bem feito, por anos que você vem fazendo isso, trabalho bem feito de prospecção, as pessoas te conhecem, você está em alguns lugares diferentes, as pessoas te veem, sempre te olham, redes sociais, o curso online, tudo isso te ajuda a ter mais visibilidade. E isso é o resultado, é ter uma agenda cheia. Não poder atender mais muitos clientes, não é isso? Responder, eu não posso reclamar, não. É isso, não posso. Eu não posso reclamar. Pode reclamar, tá ótimo, fantástico.
E aí, Lari, dá para melhorar mais mesmo assim? Dá, com certeza, até porque a gente não pode se sentir acomodado com a quantidade de pacientes que a gente tem, porque hoje, por exemplo, você está fazendo sua terapia, eu vejo que não está próximo a uma alta terapêutica, mas pode acontecer alguma coisa, você precisar mudar de cidade e não ter acesso à internet, ou acontecer uma questão financeira que você não pode... Exato, eu não tenho uma garantia, né? Financeiramente a gente tem que administrar muito bem, porque tem momentos que cai o movimento, julho, final de dezembro, janeiro, início de fevereiro, principalmente quando o carnaval vai lá pra março. Ninguém tá estressado nessa época. Não, e as pessoas vão investir dinheiro em quê? Em viagem. E eu concordo, não tem que ficar só na terapia, né? Isso é necessário, faz bem. Então você tem que trabalhar tudo isso. E assim, muitas pessoas às vezes acabam saindo de férias, se sentem muito bem, param o processo por conta. E aí o que você faz? Você estava contando com aquilo. Ah, então tantos pacientes vão voltar necessariamente? Não é uma garantia. Então, você sempre tem que estar trabalhando ali. A maior prova disso é quando eu voltei dos Estados Unidos. Eu era formada já há anos e... Tá, agora eu vou ter que começar do zero. Então, eu não parei em nenhum momento, né? Eu sempre mostrei para as pessoas lá o que eu estava fazendo. Eu trabalhava como voluntária lá, mas né, as pessoas tinham noção que eu não parei a minha profissão. Então, você estava ativa. Exato, eu acho que você tem que se mostrar ativo o tempo inteiro, ainda mais agora com tantos meios de comunicação, né? Legal. Isso é uma coisa que a gente fala no Vendas Nada Mais há muito tempo já, que é a regra dos 30-90. O que a Lara enfrenta hoje é justamente isso, é o trabalho que ela fez há tanto tempo atrás que agora está gerando frutos ainda. E a prospecção é isso, quanto mais você prospecta hoje, você não vai ter só os clientes que você vai conseguir fechar hoje porque você prospectou. Parte daqueles clientes não vai fechar com você agora, mas ele vai fechar daqui 30, daqui 60, daqui 90 dias, daqui um ano. E eu posso dizer uma coisa que, pelo menos pra mim, não sei os profissionais aí que estão assistindo, geralmente alguém fala assim pra mim, te indiquei pra um primo meu, fulano de tal. Ah, beleza. Raramente ele liga ali nos próximos dias. Tem gente que me liga em 6 meses depois. Aí eu fico, da onde que veio essa pessoa? Né? Não, tô falando, nossa, aquela... Porque às vezes a pessoa tem que elaborar a necessidade, porque infelizmente a psicologia ainda é um tabu, né? Aí é pra louco. Ajuda, né? Não, imagina que eu preciso de ajuda, eu dou conta, sempre dei, né? Então, Coisa pra fraco. Sim, ainda tem isso. Melhorou muito, tá? Melhorou muito. Mas ainda tem muito disso, então você tem que ter paciência também. Não é porque você tá fazendo que você não tá vendo o retorno imediato que você tem que parar. Né? Ou desistir da profissão. Então, pode ser algum. Tá aqui o caminho para você como psicólogo, você profissional de uma área semelhante à da Larissa, continuar crescendo sempre e buscar sempre um resultado melhor. Eu tenho certeza que se a gente conversar daqui 6 meses, você vai estar ganhando mais do que você está hoje, você vai estar melhor ainda com mais pacientes. Continua prospectando. Você pode até diminuir um pouco o ritmo comparado com o que você fazia lá no começo. Agora, se você parar de prospectar, e a Larissa acabou de falar, a indicação dela às vezes vem em 6 meses. Se ela ficar 30 dias zerada, sem entregar um cartão, sem falar com ninguém, sem fazer um post no Instagram, sem fazer nada, com certeza ela vai sofrer lá na frente uma queda na agenda do consultório. Com certeza. Então, continua prospectando sempre, nem que seja um pouquinho. Todo dia você tem que falar com uma pessoa, tem que se mostrar, igual ela falou, sua cara lá no Instagram, mostrando o que você está fazendo, no Facebook, mostrando o que você está fazendo. Estou estudando, eu não necessariamente estava atendendo, mas você estava ativa, você estava melhorando, estava buscando uma qualificação. Fantástico. Lara, e aí? Objeções. Vamos falar de objeções então com os clientes de psicologia. Seu cliente vai até você, que objeções que esse cara tem? O que ele tem na cabeça? O que ele fala pra você? O que ele te dá de negativa? O que você tem que lidar? É tanta coisa. Na verdade, assim, são questões geralmente pessoais, relacionadas ao trabalho, uma busca por uma outra profissão, uma insatisfação, ou um momento de vida muito difícil, um momento de luto, por exemplo, né? Ou questões mais específicas mesmo. Às vezes vem encaminhado do psiquiatra, porque tá tomando medicação para ansiedade, para depressão, mas tem que fazer a terapia para ter a melhora significativa e até futuramente não precisar tomar a medicação mais. Então, é um leque muito grande, mas tudo depende também do público, né, do teu nicho, o que você atende, enfim. Hoje, eu, por exemplo, não atendo mais crianças, eu atendo para orientação parental, que aí a criança vem, sim, mas os pais participam do processo também, uma forma de orientá-los no processo de educação, né? Legal. Então, quando você chega lá com o paciente, você faz esse breve diagnóstico, você conversa com ele, entende qual é o
que a demanda aflige aquela pessoa, né? Você explica como que funciona o seu trabalho, como que a sua proposta de solução daquilo, por mais que você não possa prometer uma solução, você dá a proposta de como é o seu trabalho. E aí você dá o preço, por exemplo. O que esse cliente fala? Ele fecha na hora, quando ele não fecha, o que ele fala? Como que é esse pós-apresentação? Olha, eu acho que depois de um tempo de experiência, raras as vezes que as pessoas não fecham. Elas se sentem livres para questionar, por exemplo, o preço. Porque o que acontece? Num processo psicoterapêutico, você tem que atender a pessoa toda semana no início. Para você criar o vínculo, é necessário, isso é mais difícil quando é a cada 15 dias. Então, eu proponho para a pessoa o atendimento semanal. Explico como é que funciona. Você vem aqui, a gente marca um horário fixo na semana para facilitar o teu compromisso, vem toda semana, explico as formas que ela pode pagar isso. Você quer me dar um cheque pré-datado? Você quer me pagar no início do mês tudo? Porque tem gente que prefere pagar para se livrar. Você quer me pagar toda a sessão, a cada 15 dias? Eu contrato aquilo com ela. E aí a gente vai seguindo. Geralmente eu coloco que em um ano de terapia a gente faz um reajuste, né? Não faço necessariamente no ano vigente, mas quando completa um ano de terapia, contrato tudo ali. Inclusive eu coloco num papelzinho para que a pessoa leia e caso um dia ela não lembre, ela consiga retomar aquilo. E geralmente a pessoa acaba já agendando, ou então fica de pensar, né? Preciso pensar com relação aos valores, etc. E o meu compromisso, eu consigo ver toda semana e eu dou possibilidades. Não é só dinheiro, né? A pessoa Exato. tem que investir tempo, ela tem que querer aquilo tempo, também, né? Porque, tudo bem, 50 minutos, 1 hora por semana, mas tem deslocamento, tem tudo. E aí, às vezes, nesses casos, agora com a Santa Internet, que eu falo que ela vem também para ajudar, eu proponho de fazer a terapia online. Então, você não consegue? Não consigo. Eu tenho 1h30, não dá tempo de eu sair do meu trabalho, não sei o quê. Você consegue no teu próprio trabalho um ambiente sigiloso, né? Confortável, dentro da tua casa, Explico para ela que eu vou estar nesse lugar, que tudo vai funcionar da mesma maneira, só que através do celular ou do computador. Então, eu dou opções, né? Aí a pessoa decide o que for confortável para ela. Legal. Então, você tem pelo menos 2 que eu consegui identificar aqui. O cliente pode reclamar do preço. Sim. Pode reclamar do preço, ele lidar com o preço com você. E ele pode ficar de pensar. Vou pensar e te dar um retorno. E tem a questão do tempo também, que ela soluciona muito bem, mas também é uma objeção. Também né? é uma objeção. O cliente fala, eu não tenho tempo para isso, né? É uma até que a gente coloca lá como uma das principais. Não funciona para mim, eu não tenho tempo para isso. Você soluciona muito bem, você dá uma alternativa para ele. E ali você já mede, né? Se realmente a objeção é a falta de tempo, é outra coisa. Sim. Porque você soluciona a falta de tempo. Então, se ele dá uma próxima objeção, é porque o tempo não era realmente o que estava. E eu não posso, até como terapeuta, fazer um enfrentamento ali, né? E causar até uma resistência no processo dele, ou ele não simpatizar com o trabalho de um psicólogo, porque ele tem que ficar à vontade. Ele não pode estar ali também pagando o que ele não pode, né? E ele não pode estar ali também não se sentindo à vontade pelo horário, é corrido, é ruim. Ele tem que estar ali confortável, acolhido e tem que sentir que aquele momento é dele, né? Então, tem que ter bastante tato para isso. E também a flexibilidade de cada profissional. Tem profissional que não tem a flexibilidade de valor. Meu valor é esse, infelizmente eu não posso atender por menos, acabou. Então, isso vai depender também muito do funcionamento e da abordagem de terapia de cada um. E do momento também, né? Porque se o seu funil tá cheio, você pode se dar o luxo de falar o meu valor é esse. Sim. E ponto final. Se você tem espaço, você consegue negociar um pouco melhor, né? Sim. Legal. Qual é a margem que você consegue negociar? Como que você define isso? Olha, eu vou chegar até esse valor se o cliente reclamar, ou eu tenho uma tabela, como que é? Qual é a limitação e como que você lida com isso? Isso é bem pessoal, tá? Talvez as pessoas até se identifiquem, mas eu faço um preço que eu me sinta confortável e não lesada. Justamente para eu poder entregar para o paciente que paga X e para o paciente que paga 2X a mesma coisa. Né? Então, eu não posso me sentir desconfortável com o meu valor também. E achar que tá menos e achar que tá demais. Porque tem gente que fala, essa pessoa pode pagar e joga um valor e você se sente internamente cobrado a entregar mais para esse paciente do que para os outros. Então, isso acaba prejudicando até o funcionamento do teu trabalho. O resultado que o paciente vai ter também. Exato. Então, eu tenho o meu momento de vida, que eu posso flexibilizar 20 ou 30 reais, que eu posso fazer 50%. Eu tenho uma carga horária na minha agenda que é de clínica social,
Então, a clínica social, as pessoas pagam o que elas podem pagar, mas tem que pagar por um comprometimento, por um vínculo, né? Então, eu já sei que eu tô atendendo aquelas pessoas por aquele valor que eu me propus, né? Quando você abre para a pessoa, quanto é que você pode pagar por mês? R$50 por mês. Beleza. Quando você puder, você aumenta? Beleza. Então, é um contrato que você faz, mas tudo depende do momento. Agora, por exemplo, eu consigo flexibilizar um pouco, mas não tanto quanto quando eu comecei ou recomecei, né? Porque eu queria mais agregar cliente, eu queria ter experiência, eu queria ter um movimento na agenda, até porque um cliente indica o outro. A psicologia é muito do boca a boca. E tem a questão dos horários também, né? Você mencionou que você tem um horário nobre. Então é muito mais fácil flexibilizar o preço do 3 horas da tarde do que do 7 horas da noite, né? Sim, mas você tem que manter um padrão, sabe? Porque às vezes você se comunica com você. E não é ético da minha parte flexibilizar para você e para você não. Né? Pelo menos é a forma com que eu vejo. Eu tenho que trabalhar essa minha ética pessoal, muito além da minha profissão, para ser justo com ambos. Claro. Né? Eu gostei do que você falou uma coisa interessante sobre o valor que você não se sinta lesado. Eu acho que o profissional, muitas vezes, ele deixa de pensar em si mesmo para atingir um objetivo, ou para pelo menos atender alguém, ou ganhar uma moral, alguma coisa assim, mas ele esquece de você. Na minha vida profissional, pelo menos, eu sei o que é ganhar um dinheiro ruim, um dinheiro que não dá prazer. Né? Que daí me coloca numa posição de frustração. Sim. Talvez o meu atendimento seja tão bom, talvez o jeito que eu atendo, que eu resolvo o problema do meu cliente não vai ser tão ágil assim, porque e aí você começa a achar que você não vale aquilo, né? Sim. E aí é um problema sério. É um problema sério. Então eu gosto da ideia de que todo profissional tem que pensar em aumentar o seu preço por hora. Tem que valer mais. Ele tem que se tornar uma pessoa melhor, que valha mais e cobrar o preço que ele tem que cobrar. Ainda mais num serviço, né? A cada hora de atendimento, mais experiência, mais casos, mais tudo, né? Tudo. Então, você está agregando ao seu negócio o tempo todo. Eu acho que quanto mais confiante o profissional for, mais ele consegue cobrar, né? Eu vejo dessa maneira. Só que para você ter confiança, você tem que ter experiência. Então, não adianta chegar lá e tacar um preço alto no começo, ou então um preço que você não se sente capaz de entregar. Quando você agrega um curso no exterior, quando você agrega uma experiência dessa que eu tô tendo online, porque isso aí me fez crescer profissionalmente muito, né? Não é pouco. Né? É um desafio todos os dias, é uma superação todos os dias. Então, isso aí vai agregando, você vai se sentindo confortável de cobrar mais, mas dentro de um padrão ali também da margem que o conselho coloca para também não extrapolar ou não ser um valor que não é acessível para as pessoas. Tem que considerar o momento do país, tem que considerar tudo, né? Época do ano. Então, pense num valor que você quer ganhar e um valor mínimo que você não se sinta lesado. Exatamente, essa é a mensagem. É um bom conselho, é uma boa dica para deixar no ar. É isso aí. Dinheiro, sempre que a gente fala de dinheiro, a gente acaba tocando as pessoas, né? Tem um ditado que diz que coração, cérebro e bolso são os órgãos mais sensíveis do ser humano. Então, você como psicólogo, você como profissional dessa área, pense nisso. Não se sinta lesado, não cobre demais do cliente para você não se sentir com aquele negócio cobrado, entregar, você vai se sentir né? cobrado. Exatamente. Então, trabalhe de maneira confortável, de maneira justa, prospecte todo dia e com certeza o seu escritório, o seu consultório vai ter cada vez mais clientes. Então é isso. Larissa, muito obrigado. Obrigada a vocês. Pela visita, pelo tempo que você gastou aqui com a gente. Foi Eu sou ótimo. Lucas Mendonça, Gabriel Braidotti. Lembre-se, inscreva-se no nosso canal, siga a gente nas redes sociais. E se você precisa gerenciar melhor as suas emoções, o curso da Larissa está aqui embaixo o link. Vai lá, compre esse curso. A gente confia na Larissa, é uma profissional da nossa confiança. E, como a gente sempre fala, não é nada pessoal. São só vendas e nada mais.